Senhor Jesus Cristo. Nós vamos iniciar nosso culto de louvor e adoração dessa noite, exaltando ao Senhor por tudo o que Ele tem feito em nossas vidas, com gratidão em nossos corações. Eu convido os amados a nos colocarmos em oração. Pai Santo e bendito, Deus excelso, grandioso, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sustentador do universo com a destra de seu poder, sustentador das nossas vidas, ó Pai. Obrigado por todas as tuas bênçãos, pelas bênçãos, ó Pai querido, decorrentes da criação, da tua providência, que nada tem nos deixado faltar, o essencial para a vida nós recebemos de tuas mãos todos os dias, ó Pai. Obrigado pela saúde, pela oportunidade de trabalhar e de ganhar, Senhor, o pão de cada dia. Obrigado, meu Deus, pelas bênçãos espirituais, pelo perdão dos nossos pecados, ó Pai querido, pela salvação graciosa em Cristo Jesus, pelo dom do Espírito, pela dádiva da vida eterna. Obrigado por tudo, ó Pai. Nossos corações estão cheios de gratidão e por isso nos colocamos na Tua casa essa noite, para te dar uma resposta de adoração, por tudo que és, ó Pai, por tudo que tens feito. Nós oferecemos este culto a Ti, ó Pai, em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Quero convidá-los, amados, a nos colocarmos de pé e abrirmos a palavra do Senhor no Salmo de número 100. O título aqui na minha versão revista atualizada é Hino de Ingresso no Templo, Salmo de Ações de Graças. Salmo de número 100 diz assim, a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Podeis assentar. Louvemos ao Senhor. Meu Jesus.
Meus irmãos, abramos a palavra de Deus no Salmo de número 103. E nós vamos ler dos versos 1 até o verso de número 14. Salmo de número 103, intitulado A Misericórdia de Deus. Assentados mesmo como nós estamos, leiamos a palavra do Senhor. Diz assim o salmista: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. A gente hoje celebra o Dia dos Pais e o salmista nos lembra do Pai Celestial. E pensando em um pai humano que é temente a Deus, o salmista diz que como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem e os livra do mal e perdoa os seus pecados e sara as suas enfermidades e trata com misericórdia e com graça. Nós podemos recorrer ao Pai Celestial tendo a plena convicção de que, ainda que os nossos pais terrestres, que são pecadores, falhem conosco, vez por outra, nosso Pai Celestial jamais nos abandona, jamais nos decepciona, jamais falhará conosco. E como pais humanos, nós podemos nos tornar os melhores possíveis quando nós estamos conectados ao Pai Celestial. Então nós só podemos aproveitar esse momento de contrição aqui, como pais que estão aqui presentes, e pedir perdão a Deus se nós não temos sido os melhores pais que podemos ser, se nós não temos atendido as palavras do nosso Pai Celestial, se nós não temos educado os nossos filhos no caminho de Deus. E os filhos que estão aqui também podem aproveitar esse momento e pedir perdão a Deus, se não tem obedecido e honrado aos seus pais, se não tem tratado a eles da forma respeitosa que a Bíblia nos manda tratar. Esse momento de contrição é um momento de acerto da nossa vida com Deus, de confessarmos a Ele as nossas culpas, os nossos pecados, sabendo que Ele é misericordioso, compassivo e, na palavra poética do salmista, assaz benigno, uma palavra bonita. Deus é benigno. Então oremos ao Senhor, confessemos os nossos pecados e peçamos o seu perdão. Oremos silenciosamente por 1 minuto.
Ó Deus bondoso e santo, nos colocamos em Tua presença nessa noite, reconhecendo, Pai, a Tua santidade, reconhecendo a Tua perfeição, Senhor, e ao mesmo tempo, Pai, tomando consciência das nossas imperfeições, dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas atitudes entristecedoras do Teu Espírito Santo, dos nossos atos de transgressão da Tua santa lei, dos pecados de omissão, quando nós não fizemos aquilo que a Tua palavra nos mandou fazer, dos pecados de comissão, quando nós fizemos aquilo que a Tua palavra nos proibiu de fazer. Ó Pai querido, por todos esses pecados e tantas vezes pela nossa inconformidade em nossos corações com a Tua própria lei, nos perdoa, Senhor. Renova sobre nós a Tua misericórdia, mais uma vez esta noite, renova sobre nós a Tua graça, Senhor, em forma de perdão. E nos capacite, Senhor, pelo poder do Seu Espírito, pelo poder da Sua palavra, a viver uma vida santa e agradável a Ti. Nós oramos ao Senhor, não confiados em nossos méritos, não confiados, ó Pai, em nossa oração, não confiados, ó Pai, no fato de praticarmos os exercícios da piedade cristã, mas confiados unicamente nos méritos de Jesus Cristo e na graça que nos foi trazida na revelação de Jesus. Em nome dEle, nós Te oramos, pedindo perdão, pedindo fortalecimento e Te agradecendo em nome do Teu Filho. Amém. Graças a Deus, os que creem no perdão do Senhor, pode dizer bem forte, amém, Senhor. Ainda em contrição, louvemos ao nosso Deus. Coração, desejo tocar, ver Tua própria vida me envolver, em Tua presença me derramar e mergulhar na Tua unção. Quebra todo jugo no meu interior, rompe as cadeias, liberta-me, Senhor. Quero ir mais fundo no Teu amor, pelo Teu Espírito. Quebra todo jugo
Meus irmãos e irmãs, é uma alegria recebê-los todos aqui, a todos aqueles e aquelas que são membros da igreja, mas também aos nossos convidados especiais, aqueles irmãos que vêm de outras comunidades cristãs e que nos dão a alegria de estar conosco aqui na casa de Deus para adorar o Senhor juntamente conosco. A gente sempre faz um ato de congraçamento em nosso culto e, por amor ao nosso próximo, nós estamos nos privando desse ato de congraçamento, mas eu queria convidá-los a todos a ficarmos de pé como uma forma de protestar nosso sentimento de amor e de acolhimento uns aos outros, de acolhimento a todos que estão na casa de Deus essa noite. Vamos louvar ao nosso Deus, sejam, portanto, bem-vindos e bem-vindas em nome do Senhor Jesus Cristo. Seguro estou e perdoado sou em teu nome. Só em ti tudo posso sofrer e permanecer em teu nome. Só em ti seguro estou e perdoado sou em teu nome. Só em ti tudo posso sofrer e permanecer em teu nome.
teu nome é santo. Teu nome é santo. Teu nome é santo. Podeis assentar, irmãos, nos preparando para o acolhimento da palavra de Deus. Vamos orar. Essa canção que inicia o nosso ato de edificação, pedindo ao Senhor que faça morada em nós. Faz morada em mim, Senhor. Já ouviste minha voz, louvor e gratidão, prostrado a te adorar. E agora chego a ti, mais perto estarei, pois o véu rasgado está. Agora que estou junto a ti, não há onde eu queira ir. E agora que senti teu tocar, faz morada em mim. Ouviste minha voz, louvor e gratidão, prostrado a te adorar. E agora chego a ti, mais perto estarei, pois o véu rasgado está. Junto a ti, não há onde eu queira ir. E agora que senti teu tocar, faz morada em mim. Seguro estou em ti, eu ouço a tua voz, sussurras para mim. Tu és o amado meu, amigo te escolhi, precioso és para mim. E agora que estou junto a ti, não há onde eu queira ir. E agora que senti teu tocar,
Ó Deus, nós clamamos que o Senhor habite ricamente em nossos corações e que de igual modo, Senhor, a Tua palavra também habite ricamente em nosso coração. Que a Tua palavra, Senhor, encontre guarida em nossos corações. Nós rogamos agora, Pai querido, que o Senhor ilumine a nossa mente, ilumine, ó Pai querido, o nosso entendimento, que o Senhor se revele a cada um de nós que estamos aqui na Tua casa presencialmente essa noite, a cada um, Senhor, que está assistindo a ministração da Tua palavra pelas redes sociais. Pai Santo, em nome de Jesus, que Tu possa iluminar, como diz a Tua palavra, os olhos do nosso entendimento e que nós possamos conhecer a Tua vontade revelada na Sagrada Escritura para as nossas vidas. Pai Santo, nesse momento nós clamamos, ó Pai, pela ministração poderosa do Teu Espírito em forma de iluminação, que nós possamos, ó Pai querido, entender, que nós possamos acolher essa palavra, que nós possamos obedecer essa palavra. Nós te oramos pedindo a iluminação e a ministração do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor, mais uma vez no Antigo Testamento, no livro de Crônicas. Nós já fizemos uma ministração nesse livro, nos reportando, inclusive, também ao mesmo personagem bíblico, que é o rei Ezequias. Da última vez nós falamos sobre o tema Orando ao Deus Soberano, que foi uma oração do rei Ezequias, pedindo livramento ao Senhor. E hoje nós vamos ler no capítulo 29 do segundo livro de Crônicas, dos versos 1 até o verso de número 11. Segundo livro de Crônicas, capítulo 29, os versos de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus e o deixaram. Desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os vossos próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor de sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Até aqui, que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. O mesmo Ezequias, que ora a Deus, confiando em sua soberania, em uma situação aparentemente irremediável, é realmente um homem de Deus, como relata aqui o cronista. Faz jus, inclusive, ao seu nome. O nome de Ezequias significa o Senhor fortalece. E tanto Ezequias foi, meus amados irmãos, poderosamente fortalecido pelo Senhor,
para que durante 29 anos de seu reinado, ele fosse um instrumento de Deus para realizar uma grande reforma religiosa, reconduzindo o povo de Deus à adoração correta do Deus vivo e verdadeiro, como ele foi instrumento de Deus, como líder político da nação e como exemplo de vida, de piedade e de devoção para todo aquele povo. A história de Ezequias é narrada aqui pelo cronista e se reporta aos idos de 716 ou 715 a 687 ou 686 antes de Cristo. Está, portanto, a mais de 2.700 anos distantes temporalmente de nós. Ezequias, ele era filho de um rei ímpio chamado Acais, um rei que não apenas se contentou em se rebelar contra Deus, em transgredir a lei de Deus, mas ele também se entregou dedicadamente a seduzir o coração do povo de Deus, exercendo uma liderança perniciosa para afastar o povo de Deus do caminho de Deus, conduzindo esse povo à idolatria, a rituais macabros com sacrifícios de crianças, inclusive ele mesmo participando desses rituais macabros, praticando todo tipo de abominação e levando a sociedade de Judá ao mais baixo nível moral de sua história. Esse era o retrato da nação que Ezequias, com apenas 25 anos de idade, estava recebendo para conduzir. Uma grande responsabilidade para um líder tão jovem para aquela nação. Tudo ao redor de Ezequias dizia que aquele povo estava precisando passar por uma grande renovação espiritual. A baixa moral do povo, o abandono do culto a Deus, as práticas mais terríveis possíveis, copiadas dos povos vizinhos que não tinham nenhuma referência no Deus a quem Ezequias aprendera a servir, tudo isso aos olhos de Ezequias dizia que urgentemente aquele povo precisava de renovação. E Ezequias, meus amados irmãos, ele era talvez na leitura de alguns o menos provável líder espiritual da nação. A gente usa na nossa sociedade uma expressão que às vezes sentencia o destino de alguns filhos dizendo que tal pai, tal filho. E hoje nos dias dos pais, talvez Ezequias tivesse vivo entre nós, não tivesse tanto o que celebrar, porque o seu pai fizera toda uma nação errar o caminho de Deus, e no entanto ele, contrariando todas as possíveis expectativas a seu respeito, se torna um proeminente líder espiritual, um verdadeiro homem de Deus. E é somente quando Deus entra na história de um filho que a interferência ou a ausência prejudicial de um pai pode livrar esse filho de um destino terrível. É bom refletirmos isso nessa noite em que a nossa sociedade celebra o Dia dos Pais. Nós lemos na introdução que como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E é claro que o salmista está pensando em um pai temente a Deus, que conduz os seus filhos no temor do Senhor. A paternidade é, portanto, um grande privilégio, que muitos filhos não sabem honrar, que muitos pais não sabem exercitar, mas que nós, conectados em Deus, pecadores que somos, pais e filhos aqui presentes,
podemos ser os melhores pais possíveis e os melhores filhos possíveis em Deus. Acais não foi um bom pai, mas Deus entrou na história de Ezequias, que não teve um bom pai terrestre, mas que se conectou ao Pai Celeste, e se tornou não apenas um bom filho para o seu pai Acais, para a sua mãe Abia, mas um bom cidadão, mas um bom líder da nação, e melhor que isso tudo, um bom referencial de espiritualidade, de piedade e de dedicação a Deus. Com este péssimo exemplo paternal, Ezequias seria, como disse, o mais improvável bom líder político e espiritual da nação de Judá. No entanto, meus amados irmãos, nós lemos em 2 Crônicas, aqui já essa noite, capítulo 29, verso 2, que Ezequias fez o que era reto perante o Senhor. E contrariando todas essas possíveis expectativas negativas a seu respeito, olhando o exemplo de seu pai, ele se torna esse líder proeminente, piedoso, espirituoso, devotado ao Senhor, e que vai ser instrumento de Deus para fazer uma grande reforma religiosa que conduzirá aquele povo a experimentar uma profunda renovação espiritual. Embora a reforma religiosa, meus irmãos, que Ezequias empreende, e os benefícios que resultaram dessa reforma, sejam narrados pelo cronista dos capítulos 29 até o capítulo de número 32, então ele dedica 4 capítulos ao rei Ezequias. Poucos reis recebem tanta atenção, talvez somente Davi e Salomão tiveram do cronista tanta atenção em seus escritos. Então vem Ezequias e recebe toda essa atenção, porque o que Deus faz na vida de Ezequias realmente merece, meus amados irmãos, esses 4 capítulos na Bíblia Sagrada, e merece também a nossa atenção, como Deus foi glorificado na vida deste homem, como ele foi instrumento de Deus para reconduzir o povo de Deus de volta para Deus. Uma pergunta homilética, portanto, para a qual nós devemos buscar resposta, e certamente a encontraremos nessa passagem da Escritura, é o que esteve envolvido na renovação espiritual no tempo de Ezequias, e como nós podemos experimentar uma renovação espiritual em nossos dias. O que dizia que o povo precisava de renovação era o seu marasmo espiritual, era o seu abandono da palavra de Deus, era o seu descaso com Deus. Haviam dado as costas para Deus, haviam caído na idolatria, se sentiam atraídos pelos valores seculares dos povos vizinhos. E Ezequias assume a liderança e diz: temos que fazer alguma coisa, ou esse povo vai se destruir. Temos que fazer alguma coisa, porque esta nação já está no fundo do poço, no seu mais baixo nível moral. Temos que fazer alguma coisa, porque essa nação está aos farrapos em sua espiritualidade. É justamente assim. Quando não temos mais prazer no culto, quando não temos mais prazer na palavra de Deus, quando não mais conseguimos sentar para ouvir aquilo que Deus tem a nos falar, quando não temos mais prazer na adoração ao Senhor, isso indica que nós precisamos de renovação espiritual. Não uma renovação do grito, da histeria emocional, não uma renovação de uma mudança radical na liturgia do culto, não. Mas uma adoração verdadeira, fundamentada na palavra de Deus, que nos faça comprometer-se com uma vida de santidade, com o serviço a Deus, com a adoração ao Senhor, com a evangelização do nosso próximo. Essa adoração que nos coloca de joelhos diante de Deus e de pé diante dos homens, anunciando a palavra do Senhor. Uma adoração que nos faça amar a Deus acima de tudo e de todos, mas também amar e servir ao nosso próximo, a partir do nosso referencial, que é a palavra de Deus. Como acontece
a renovação espiritual. Como aconteceu no tempo de Ezequias e no meio do povo de Judá, como pode acontecer também em nossas vidas, no meio da nossa comunidade. Eu queria então chamar a sua atenção para isso. O texto não é normativo, certo? Não é um texto que diz assim como ele fez, nós devemos fazer. É um texto exemplificativo, mas nós podemos, é claro, tirar muitas lições aqui para a nossa vida. Em primeiro lugar, meus irmãos, uma renovação espiritual, ela sempre começa com alguém que verdadeiramente e piedosamente procura fazer a vontade de Deus em todas as coisas. E aí nós voltamos ao verso de número 2, que diz assim: fez ele, Ezequias, o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Um teólogo americano chamado Martin Selman, ele diz que a renovação espiritual do povo de Deus e o pertinente arrependimento coletivo depende de uma liderança sábia e piedosa. Ele diz: Ezequias era obediente ao que Deus queria, enquanto permanece consciente de que qualquer sucesso era devido somente a Deus. Sua vida reta para com Deus era o testemunho vívido diante da comunidade que lhe dava a congruência e a autoridade necessária para conclamar o povo a voltar-se para Deus. Ezequias fez o que era reto diante de Deus. Qual a referência para dizer isso? Com base em que padrão nós podemos dizer que a sua vida era reta? Qual é o referencial, qual é a regra, qual é a vara de medir que nos diz que a vida de uma pessoa é reta ou não? À luz da espiritualidade cristã, à luz da espiritualidade que provém dos ensinamentos do reino de Deus. É a própria palavra de Deus, meus irmãos. A nossa vida é reta ou tortuosa se nós seguimos as orientações da reta justiça de Deus que está expressa na palavra de Deus. A nossa vida é reta ou tortuosa se nós vivemos de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz que nós devemos viver. Se nós praticamos os mandamentos, se nós fazemos aquilo que a palavra nos ordena e se nós deixamos de fazer aquilo que a palavra de Deus nos proíbe. Quando o cronista diz que Ezequias fez o que era reto diante do Senhor, em outras palavras, ele estava dizendo que Ezequias era um homem coerente, que cria na palavra de Deus, que meditava na palavra de Deus e que praticava a palavra de Deus. Que a sua vida espelhava na prática o que a palavra de Deus ensinava. Alguém disse para um pregador que o teu testemunho de vida fala tão alto que nós não conseguimos ouvir o que tu dizes. Em outras palavras, estava dizendo que o teu testemunho na prática da palavra de Deus é tão altissonante que a tua pregação não consegue tantas vezes alcançar a altura do teu testemunho. A que nós pudéssemos dizer isso de todos os cristãos e de todas as cristãs, e principalmente de todos os nossos pregadores. Aí eu digo: Deus tenha misericórdia da minha própria vida. Ezequias era um homem que corporificava a palavra de Deus, que a encarnava e que, portanto, a praticava. E agora, por isso, ele tem autoridade para chamar o povo a uma renovação da aliança com Deus. Agora ele tem autoridade para chamar o povo para renovar o seu compromisso com Deus, porque ele mesmo já praticava aquilo que estava exortando o povo a praticar. Essa renovação ocorre, irmãos, quando Deus e sua causa passam a ser prioridade na vida de seu povo. Do verso de número 3, se você tiver com a Bíblia aberta, pode acompanhar, diz: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Acais havia fechado a casa do Senhor. O pai de Ezequias trancara o templo.
depois de o profanar, depois de colocar ali o altar de deuses estranhos, depois de tirar o altar do Senhor do lugar que Moisés ordenara que ele ficasse, depois de trazer a imundícia para o templo, Acais o fecha. Os sacerdotes não podem entrar no templo, os levitas não podem praticar os exercícios ou oficiarem o culto a Deus, não podem cumprir as orientações bíblicas para o culto sagrado. Não poderiam fazer a manutenção dos atos litúrgicos, nem praticar as rotinas do templo. Deus foi objeto do desprezo, da obstinação e da rebeldia de Acais, em cuja vida e reinado não houve espaço para Deus. Ele fez o que era mal. Se você ler o capítulo 28, quando começa a narrar o reinado de Acais, diferente do que se diz do seu filho Ezequias, que fez o que era reto perante o Senhor, você vai ver no capítulo 28, só voltar a sua Bíblia, ele fez o que era mal perante o Senhor. E no meio de tantas maldades feitas por Acais, ele fecha a casa de Deus. Ele fecha o templo do Senhor porque Deus não era importante para ele. Porque a casa de Deus não tinha importância no seu reino. Porque o culto a Deus não tinha lugar na sua agenda política, nem religiosa, nem social. Ezequias, ao contrário, prioriza Deus. O cronista faz questão de dizer no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, antes de tomar outras grandes medidas, outras grandes decisões administrativas ou políticas, ele toma a decisão de abrir o templo, de abrir as portas da casa de Deus e de reparar as portas da casa do Senhor que o seu pai havia fechado. Essa foi a sua primeira decisão, revelando que agora, na sua gestão, assim como na sua vida, Deus era prioridade. E essa é uma das grandes evidências de que nós precisamos buscar renovação espiritual, irmãos. É quando Deus não é mais prioridade. É quando Deus não tem mais espaço em nossas agendas. É quando Deus não é o primeiro em quem pensamos na hora de tomar nossas decisões, na administração do nosso tempo, na administração dos nossos haveres, na administração das nossas coisas pessoais, quando nós colocamos Deus em um lugar de só menos importância, então isso revela quanto nós estamos precisando de uma renovação espiritual. Ezequias prioriza Deus. Ele entende que para levar esse povo a uma renovação espiritual, Deus precisava ser a prioridade na vida daquele povo. Não há renovação espiritual, meus amados irmãos. Nem pode haver avivamento de verdade quando Deus é colocado em um lugar de só menos importância em nossas vidas, em nossos relacionamentos, em nossas agendas, em nossas finanças, em todos os aspectos da nossa caminhada. Com essa sua decisão primeira, Ezequias está dizendo isso. Eu quero ser renovado. Eu quero ver esta comunidade renovada espiritualmente, restaurada moralmente, restaurada socialmente, restaurada em sua dignidade. Eu quero ver essa comunidade de pé novamente. E para tanto, para que essa comunidade seja avivada ou receba a vida de Deus, eu preciso ensinar a este povo que Deus tem que ser a prioridade. Então, essa é a sua primeira decisão: abrir as portas da casa de Deus. Para que nós experimentemos renovação, irmãos, essa renovação nós devemos entender, deve ser precedida de uma urgente e total consagração de pessoas e coisas a Deus. Olha os versos 4 e 5. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia.
Nós temos muita dificuldade com a palavra santificação, porque culturalmente, quando nós pensamos em santificação, nós pensamos em pessoas sobre-humanas, quase divinizadas. E esse não é o conceito bíblico de santificação. Santificação não tem a ver com perfeição, mas com aperfeiçoamento. Mas a principal ideia de santificação é dedicação a Deus. O que é ser consagrado? É ser dedicado àquilo que é sagrado, àquilo que é divino. O que é ser santificado? No Novo Testamento, a palavra santo vem de um termo grego que é hagios e significa ser separado. Separado do pecado e do mundo para dedicar-se ao serviço e à adoração de Deus. Então, ser santo não é ser perfeito. É ser separado para Deus. É ser dedicado ao Senhor. É ser colocado à disposição de Deus, ao serviço de Deus, à adoração de Deus. E Ezequias, empreendendo essa renovação espiritual como instrumento de Deus, ele chama os sacerdotes e os levitas e os conclama a consagrar a vida deles e a consagrar o templo e todos os seus utensílios a Deus, tirando a imundícia do templo, mas também tirando da própria vida deles aquilo que não era do agrado do Senhor. Como disse, irmãos, essa consagração nada mais é do que uma dedicação tal a Deus, que tudo que é impuro, que tudo que atenta contra a santidade de Deus deve ser repudiado e lançado fora de nossas vidas. Essa consagração, santificação ou separação para Deus é a condição sine qua non para que Deus, em sua soberania e graça, visite o seu povo, operando suas maravilhas, trazendo avivamento, trazendo renovação espiritual. Assim lemos em Josué, capítulo 3, verso 5, por ocasião da travessia do Jordão, Josué reúne o povo e disse Josué ao povo, assim que está escrito no livro de Josué: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Ora, irmãos, tudo que Deus fizer em nosso benefício é pela sua graça. Amém? Nós não nos tornamos merecedores de mais ou menos bênção, né? A não ser daquelas bênçãos condicionais. E Deus não vai nos amar mais ou nos amar menos por nós fazermos coisas certas ou fazermos coisas erradas. Mas a bênção de Deus, tantas e tantas vezes, é precedida da obediência à palavra de Deus. Há bênçãos que são condicionais e que estão condicionadas à nossa obediência àquilo que Deus nos pede em sua palavra. Ezequias chama o povo para se santificar, para que experimente uma renovação espiritual. Josué diz ao povo que se santifique, porque no dia seguinte, Deus ia fazer uma grande maravilha, ia fazer um milagre nas águas do Jordão, e aquele povo ia atravessar o Jordão e acessar a tão esperada terra prometida. Santificai-vos, que amanhã o Senhor fará maravilha. Tire a imundícia, tire a mágoa, tire a imoralidade, tire o ódio, tire a idolatria, sejam quais for os ídolos constituídos em seu coração, tire tudo aquilo que não agrada a Deus, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Tire tudo aquilo que é contrário à santidade do Senhor, porque amanhã Ele vai fazer uma grande obra em sua vida, em sua casa, em sua família, em sua igreja. Santificai-vos, tirai a imundícia, diz Ezequias, santificai-vos, diz Josué, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Separai-vos para Deus, e Deus vai fazer uma grande maravilha
na sua vida, na sua casa, na sua família. Como nós entendemos as coisas erradas, ou então invertemos a ordem, né? Se Deus me abençoar, eu farei isso, eu irei mais à igreja, eu jejuarei mais, eu ofertarei mais, eu entregarei meus dízimos, eu vou participar dos ministérios da igreja, eu vou participar da ação social da igreja, do ministério da evangelização. É o contrário. Primeiro nós abrimos o coração para Deus fazer uma obra em nós, nos santificando, e então nós estaremos preparados para fazer uma obra para Deus e para sermos obreiros de Deus, instrumentos de Deus na nossa casa, na sociedade em que nós vivemos, na igreja de Cristo, em qualquer lugar onde o Senhor nos levar. Santificai-vos, tirai tudo que não é do agrado do Senhor, para experimentardes uma grande e profunda renovação espiritual, um grande e profundo avivamento espiritual. Essa renovação espiritual ainda, irmãos, é marcada por uma honesta confissão de pecados. Veja os versos 6 e 7, diz Ezequias, porque nossos pais, ele chama o povo para se santificar, ele está em busca dessa renovação e agora ele dá razões para isso, diz, porque nossos pais, começando com o pai dele, né? Ele está se reportando, talvez, à geração imediatamente anterior a dele. Porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram. Veja que a primeira reclamação aqui é que eles praticaram coisas más, contrárias à vontade de Deus, que é bom. E que eles deixaram a Deus, veja só, desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor. É como alguém que virou o pescoço na direção contrária àquela em que Deus os mandara caminhar, na direção de Deus e da sua casa, e lhe voltaram as costas, de frente para o pecado e de costas para Deus. Pense numa direção perigosa essa. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, que segundo a lei deveriam ficar sempre acesas no templo, não queimaram incenso, nem ofereceram os holocaustos costumeiros no santuário ao Deus de Israel. As principais manifestações do pecado foram a prevaricação ou a infidelidade do povo, a desobediência à lei de Deus, as promessas da aliança, as etapas que Deus estabelecera no cumprimento de suas promessas para com aquele povo, na aliança firmada com Moisés, firmada com Abraão, firmada com Davi, e depois selada pelo sangue de Jesus Cristo. Aquele povo ainda não conhecia a realidade da manifestação, da encarnação de Jesus, mas já conhecia a Deus, já conhecia o Deus da aliança, já sabia quais eram as exigências de Deus. No entanto, prevaricaram, foram infiéis ao Deus da aliança, quebraram a aliança com Deus, abandonaram a Deus e o trocaram por ídolos mudos, obras das mãos dos homens. E decidiram andar de frente para o pecado e de costas para Deus. Tudo mais, idolatria, corrupção, imoralidade, decorre destas atitudes iniciais. Todos os outros pecados ou manifestações do pecado vêm no bojo deste abandonar a Deus, deste andar de costas para Deus, deste ser infiel à palavra de Deus. Cada passo para longe de Deus que aquele povo deu foi um passo na direção dos caminhos da morte e dos abismos perigosíssimos e fatais desta vida. Como diz Salomão, há caminhos que parecem direito ao homem, mas no seu final são caminhos de morte. Está em Provérbios, capítulo 16. Se nós queremos que Deus restaure a nossa vida espiritual, nós temos que abrir o coração,
e abrir o porão da alma. E aquela sujidade que está lá naquele baú de mágoas, de ressentimentos, de lixo emocional, aquela sujeira que a gente foi colocando há tempos debaixo do tapete, a gente tem que trazer tudo a lume, tem que confessar para Deus. Não haverá libertação, não haverá transformação, não haverá renovação se nós acalentarmos o pecado no nosso coração. Se nós não confessarmos honestamente, nos denunciarmos diante de Deus, dizendo exatamente aquilo que nós fizemos para ofender a santidade dele, entristecer o Espírito Santo dele. Ezequias entende isso, e então ele, diante do povo, diante dos sacerdotes, diante dos levitas, ele como que faz uma confissão coletiva, denunciando o seu próprio povo, a sua própria geração e a geração de seus pais, denunciando todo o pecado que eles haviam cometido. Não haverá mudança enquanto a gente ficar olhando para o pecado dos outros. É como no casamento, não vai ter mudança enquanto a gente ficar culpando sempre o cônjuge, sempre os filhos, sempre os pais. A mudança só vai acontecer quando a gente começar a denunciar a nós mesmos. É um livro muito interessante sobre autodenúncia, que é de um escritor chamado Brennan Manning. O nome do livro é O Impostor que Habita em Mim. Ele escreveu um outro livro muito interessante, que ele já desenvolve algumas ideias, chamado de Evangelho Maltrapilho. Mas nesse, ele fala desse impostor que habita em nós, essa natureza humana decaída, que nos leva a fazer coisas das quais nós nos envergonhamos, que ofendem a santidade de Deus e que entristecem o Espírito Santo. E que nós só seremos realmente libertos e transformados. E só experimentaremos um avivamento de verdade, restauração e renovação espiritual, se nós nos denunciarmos com sinceridade, confessando efetivamente diante de Deus aquilo que nós temos feito para ofender a sua santidade. Essa renovação também, irmãos, envolve uma realista ponderação sobre as terríveis consequências do pecado. Versos 8 e 9, partindo para o final. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios. Expressões aqui do cronista para revelar o terrível caos que a nação enfrentou por causa dos seus pecados. Como vós estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada. E esta é uma realidade narrada no capítulo 28. As lideranças políticas da Assíria, que era uma nação vizinha, vieram até eles e mataram, em uma só leva, mataram 120.000 pessoas do povo de Israel. Então morreram, nossos filhos caíram à espada, e por isso nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. E levaram muitos dos habitantes de Jerusalém, de Judá, em cativeiro para Damasco. Então não se pode, meus amados irmãos, ignorar as terríveis consequências do pecado. O pecado é quebra da lei de Deus, é uma ofensa à santidade da pessoa de Deus, e é por isso mesmo objeto da santa e justa ira de Deus, de modo que se não houver arrependimento, Deus visitará o seu povo ou em disciplina, para conduzir de volta ao caminho da santidade, ou em juízo por conta dos seus pecados. Assim, em um verdadeiro avivamento, o pecado tanto é levado a Deus em confissão, como também é objeto de ponderação, quanto ao seu poder de destruição moral, de destruição social, relacional e de destruição espiritual. Sabe, é como se Deus dissesse: dê uma olhada no caos. Antes de você prosseguir nessa caminhada, veja o estrago que o pecado fez na sua vida. Veja o estrago que ele fez na sua família. Veja o estrago que ele fez na sua saúde. Veja o estrago que o pecado fez na sua vida profissional ou na sua vida financeira. Acima de tudo, veja o estrago que o pecado fez na sua vida espiritual. Dê uma olhada no caos para você se lembrar
toda vez que você for tentado, toda vez que você for assediado pelo mundo, toda vez que você se sentir movido pelas paixões que transitam em sua natureza humana decaída, se lembre dessa imagem do caos, de destruição causada pelo pecado. É como se Ezequias, estivesse convidando o povo para visitar os escombros. E ele faz isso de alguma forma. Não sei se os irmãos perceberam, nos versos iniciais, quando ele vai conclamar os sacerdotes, diz o texto que ele os ajuntou na praça oriental. E era uma praça diante do templo que dava uma visão dos escombros e do lixo que estava ali na casa de Deus. E ele coloca os sacerdotes e os levitas justamente ali diante daqueles escombros e daquele lixo, para eles terem uma visão do que é uma vida, uma família ou uma nação destruída pelo pecado. Por isso ele diz: confesse. Ele diz: retire, confesse e pondere sobre quanta destruição o pecado pode causar na vida de uma pessoa, de uma família ou de uma nação. Para encerrar, meus irmãos, essa renovação espiritual envolve uma resoluta e diligente tomada de decisão quanto a restabelecer a aliança com o Senhor. Verso de Números 10 e 11, os versos finais aí do parágrafo, diz assim: agora estou resolvido, essa é a decisão de Ezequias, estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, como líder da nação. Ele está agora diante da família de Judá, diante dos sacerdotes e levitas, assumindo um compromisso espiritual. Estou resolvido, no seu coração ele está resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para ser de seus ministros e queimardes incenso. Sabe o que Ezequias está ensinando aqui? Que mesmo quem pecou não precisa experimentar a ira de Deus. Olha o que ele diz: eu estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, para que se desvie de nós o furor da sua ira. Sabe, entre o nosso pecado e a manifestação da ira de Deus contra ele, há tantas vezes um hiato da graça de Deus, que é aquele tempo oportuno e precioso que nós temos para nos arrepender do mal que nós praticamos. Olha que Deus misericordioso. Ezequias sabe disso e ele diz que está resolvido no coração dele. Resolvido como resolvera todas as outras coisas antes. Como resolveu priorizar a Deus nas suas primeiras decisões. Como resolvera santificar-se. Como resolver a confessar o pecado, como resolver a ponderar sobre o seu potencial de destruição. Ele resolve agora fazer aliança com Deus, sabendo que Deus é um Deus de misericórdia, para que Deus em sua misericórdia se desvie de manifestar a sua ira contra o seu povo. Que boa notícia para pecadores como nós, irmãos. É como um presente para nós, nesses dias dos pais, nós, pais e filhos pecadores, aqui presentes, sabemos que esse Deus, que nós ofendemos a santidade dEle, e que despertamos a sua ira com o nosso pecado, é um Deus misericordioso. E que há um time da graça entre a nossa manifestação pecaminosa e a manifestação da ira divina, na qual Deus, graciosamente, nos dá a oportunidade de tomar a decisão certa, de abandonar o pecado, de dar as costas para o pecado, de voltar a face
para Deus e de decidir comprometer-se com Deus, ratificando a sua aliança. Essa decisão envolve renovação e ratificação do compromisso da aliança estabelecida por Deus, que foi selada a posteriori pelo sangue de seu Filho Jesus. Esta decisão envolve a consciência dos eternos decretos de Deus na eleição graciosa de seu povo e na escolha graciosa de seus ministros. E a reforma protestante nos traz um grande achado, que é o sacerdócio de todos os crentes. Todos nós temos uma missão a exercer aqui na terra, confiada por Deus como ministros de Deus. Não existe mais apenas um sacerdócio profissional que cuida do templo, mas existe uma série de ministérios leigos, movidos pelo Espírito de Deus, que são usados por Deus na expansão do seu reino. Essa decisão de renovar a aliança com o Senhor é a ratificação desse compromisso com Deus, é a decisão consciente, baseado nos eternos decretos de Deus, de que Ele nos escolhe por graça, inclusive para sermos seus ministros. É uma decisão que envolve compromisso diligente no serviço e na adoração de Deus. Ezequiel diz: o Senhor vos escolheu para ser de seus ministros, para estardes diante dEle, olha que privilégio, para o servirdes e para lhe queimardes incenso, né? O incenso era uma resina aromática que era utilizada no culto como forma e expressão de adoração a Deus. Quando ele usa a expressão queimar incenso, ele está falando que o Senhor escolheu você, escolheu a mim, escolheu o seu povo para estar diante dele em serviço e em adoração. Que privilégio! Trocar os escombros da destruição, uma vida de frieza e marasmo espiritual, de fragilidade diante das tentações malignas, do assédio moral do mundo e das paixões da nossa carne, por uma vida na dependência de Deus, comprometida com Deus, com o privilégio de servir e adorar o Senhor. Eu quero concluir essa reflexão fazendo duas perguntas iniciais, é quase um silogismo, e uma terceira pergunta mais aplicativa. Como você diria, eu estou me incluindo aqui, tá bom? Como você diria que está a sua vida espiritual? Diria que está vivificada, avivada, renovada? Diria que tem ânimo para orar, tem ânimo para ler a palavra, para servir a Deus, para vir à casa de Deus, para adorar a Deus? Você diria que a sua vida está dessa forma? Há muitos conceitos de avivamento no meio da igreja evangélica, geralmente associado a manifestações de dons extraordinários, a uma certa histeria litúrgica, um culto onde as pessoas estão sentadas silentemente para ouvir a palavra de Deus, definitivamente não é considerado um culto avivado, né? Eu era cliente, ainda sou, né, quando posso ir a Fortaleza. Hoje a gente compra tudo pela internet. Já compartilhei isso com os irmãos de uma livraria em Fortaleza. Eu vou contar de novo essa história, né? Depois de 22 anos na mesma igreja, você tem licença para repetir, né? Então vou repetir. E eu não me identificava como pastor, né? Não me entregava, né? Ficava lá, pastor 007, né? Aí entrava, via os livros, comprava alguma coisa e ia-me embora. E um dia passou um irmão aqui da Itapoca, nem era da minha igreja, era de outra igreja, e me denunciou: Pai do Senhor, pastor Armando. Aí o vendedor, que sempre me atendia, disse: rapaz, você é pastor? De qual igreja? Eu disse: da presbiteriana.
Aí ele deu uma desanimada, assim, mais ou menos, né? Mas não tanto ainda. Aí ele fez outra pergunta. Da avivada ou da outra? Da avivada ou da outra? A outra nem nome tem, né? Da avivada ou da outra, né? E eu disse, irmão, aí eu não gostei da outra, né? Naturalmente eu não gostei da outra. Eu disse, irmão, depende do seu conceito de avivado. Se avivado é uma igreja onde as pessoas gritam histericamente, há uma grande burilação litúrgica e a pregação só é considerada ungida quando as pessoas estão do outro lado chorando e bradando gritos de glória a Deus e aleluia. Não, a minha igreja não é avivada. Mas se o seu conceito de avivado for uma comunidade onde aqueles que estavam mortos no pecado receberam vida do Espírito de Deus pela palavra da vida, então eu vou dizer que a minha igreja é muito avivada, que eu tenho sido testemunho de muitas vidas serem vivificadas pelo poder de Deus e da palavra de Deus. Quando eu pergunto como é que está a sua vida, se você está avivado, vivificado ou renovado, eu estou pensando nisso. É que Deus lhe tirou de um estado de mortidão espiritual e infundiu vida em seu coração. E você tem a alegria de servir a Deus. Como é que você avalia a sua vida? Ou ao contrário, você diria que está espiritualmente frio, que está desanimado, que está sentindo-se o tempo todo tentado, atraído pelos prazeres humanos e fazendo concessões ao pecado. Para qual das duas perguntas você responde positivamente? Caso sua resposta seja positiva para a primeira pergunta, ore a Deus e humildemente agradeça a Ele e peça para ser um instrumento dEle dentro da sua casa e da casa de Deus para promover um verdadeiro avivamento que Deus quer fazer no meio do seu povo. Caso sua resposta seja positiva para a segunda pergunta, ore a Deus, confesse com honestidade seus pecados, em arrependimento e quebrantamento, apele para a misericórdia de Deus, peça e receba o perdão gracioso de Deus, renove a sua aliança com Deus, receba as bênçãos do pacto da graça que Deus estabeleceu com seu povo em Cristo Jesus e comprometa-se a consagrar inteiramente a sua vida para a adoração e para o serviço do Senhor. Deus os abençoe, que Ele aplique a sua palavra ao nosso coração, que Ele avive e que Ele renove a sua vida, renove e avive as nossas famílias, renove e avive a nossa igreja para a glória dEle. Deus abençoe. Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito do Senhor diz à igreja. Amém, graças a Deus. Quero convidá-lo a orar. Você ouviu a palavra de Deus? Dê uma resposta para Deus. Qual é a sua resposta diante do que você ouviu? Qual a sua decisão? Você pode dizer como Ezequias, estou resolvido a fazer aliança com o Senhor. Qual a resolução do seu coração? Fale para Deus agora. Seja qual for, seja honesto. Senhor, não me sinto apto a tomar essa decisão. Recomendo que não adie. Quero entregar minha vida a Ti. Quero me reconciliar com o Senhor. Quero me consagrar ao Teu serviço como um dia já fui. Faça isso agora aí no seu lugar. Eu também vou tratar da minha vida com Deus aqui no meu lugar e depois eu estarei orando por todos nós. Ó Pai maravilhoso, gracioso, bondoso, misericordioso. Obrigado, Senhor. Obrigado por Tua palavra. Que há esperança para pecadores perdidos. Há esperança, Senhor, para crentes fragilizados, ó Pai, frios, enfraquecidos. Há esperança, Senhor, para aqueles que deixaram
a religiosidade mecânica e vazia tomar conta de suas vidas, há esperança, porque o Senhor é o Deus da misericórdia e da graça. O Senhor é o Deus da aliança que cumpre as suas promessas, que cumpre a sua palavra. O Senhor é um Deus fiel àquilo que se compromete em fazer e que promete ao seu povo. Por isso, Pai, nós podemos orar essa noite baseado na Tua Palavra e pedir que o Senhor traga um verdadeiro avivamento sobre a Sua igreja, um verdadeiro avivamento sobre as nossas vidas, um verdadeiro, Senhor, avivamento sobre as nossas casas, as nossas famílias e sobre a Sua igreja, Senhor. Não um avivamento, Senhor, da histeria, do grito, do misticismo, não, Pai, mas um avivamento em que o Teu Espírito venha infundir vida em nossos corações, e que nós voltemos a ter prazer de orar ao Senhor, de ler a Sua palavra todos os dias, de meditar nela e de procurar praticar o que ela nos manda, em que a alegria, Senhor, de vir à Tua casa te adorar seja reacendida em nossos corações, em que o fervor para exercitar os nossos dons nos ministérios da Tua casa, para a edificação da Tua igreja e para a glória do Teu nome, seja uma realidade em nossas vidas e em nossa comunidade. Ó Deus, em nome de Jesus, revira, Senhor, esses escombros, remove toda a sujidade dos nossos corações e mentes, das nossas almas, santifica-nos para Ti, Senhor, e opera maravilhas em nossas vidas e em nossos meios. E em nosso meio, Senhor, nós te oramos, ó Pai, como orava o profeta Abacuque, dizendo: aviva, Senhor, a Tua obra no decorrer dos séculos, restaura vidas, ó Pai, restaura famílias, ó Deus, restaura e aviva a Tua igreja, Senhor. É a oração que nós te fazemos nesse momento. Aproveitamos, ó Pai, e te consagramos nossa vida. Entregamos tudo que somos e temos no Teu altar e Te priorizamos, ó Pai, em nossas vidas, em nossas agendas, em nossas finanças, em todas as áreas, ó Pai, nós declaramos que o Senhor tem a prioridade. Receba, Senhor, as nossas oferendas, oferenda de vidas e não apenas, ó Pai, as oferendas materiais, que talvez nem todos aqui tenhamos algo para colocar no gasofilácio, mas nós temos a nossa vida para colocar no Teu altar, que é a maior oferta que nós podemos Te oferecer, Senhor. Nós assim Te consagramos tudo que somos e temos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos servir a Deus nesse instante com as nossas vidas, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Se você que está nos visitando, não se sinta de maneira nenhuma constrangido a participar desse momento, tá certo? E quem não tiver nada para colocar no gasofilácio ainda tem a maior oferta dessa noite, que é a sua própria vida no altar de Deus. Façamos isso agora. Tudo que sou é o título desse louvor. Vamos dizer para Deus que tudo que somos está agora no altar dele. Seguro em Tuas mãos, e eu sou Teu para sempre. Sim, eu creio em Ti, Jesus, eu pertenço a Ti. Jesus,
Tudo que somos, ó Pai, pertence a Ti e está diante do Teu altar, Pai. Somos Teus. Que o Senhor possa dispor de nossas vidas, de tudo que temos e somos, e que possa usar para a Sua glória. Obrigado pelo privilégio de estar na Tua casa essa noite. Nós pedimos que o Teu Espírito preserve a Sua palavra em nossos corações. Nos dê uma noite de sono reparador e um restante de semana abençoado, ó Pai, para a glória do Senhor. Que nós sejamos trabalhados pelo Teu Espírito, Senhor, e renovados dia a dia pela Tua misericórdia. É assim que nós Te oramos, em nome de Cristo, rogando a Tua bênção. Receber a bênção, irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder renovador do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. O povo do Senhor diz amém. Deus abençoe a todos. Só alguns avisos, irmãos. Ainda bem que os irmãos vieram, viu? Eu comecei o culto aqui, eu digo que vou pregar para as cadeiras hoje, né? Os irmãos vão ficar em casa para assistir, mas que bom. Fiquei muito feliz que os irmãos tenham vindo aos poucos, né? Se a variante Delta não avançar, a gente retomar a normalidade dos cultos aqui na casa de Deus. É muito bom estar aqui reunido com os irmãos, e eu sei que esse é um sentimento que todos partilham, mas claro que a gente só vai fazer isso dentro dos protocolos de segurança, né, sem colocar em risco a vida dos irmãos, né. Se for preciso, a gente volta para as lives sem nenhum problema, mas está sendo muito bom essa retomada e ver os irmãos retornando à casa de Deus para adorar o Senhor. Primeiro, parabenizar a todos os pais, né, nesse dia, falar desse grande desafio que é exercermos a paternidade nesse tempo. Isso é um tempo muito difícil para sermos pais, para desenvolvermos esse conceito de família da Bíblia, que está sendo atacado há pouco tempo. Eu tive que ler uns 2 livros de 2 pessoas que são consideradas, vamos dizer assim, os papas do direito de família no Brasil, né? E os 2 falam de 11 tipos de família, todas elogiáveis, menos uma, né, que é esse modelo de família tradicional. Essa é alvo de todos os ataques, né? Como se todos nós não tivéssemos vindo desse modelo imperfeito, não por causa de Deus, mas por nossa própria causa, né? E a gente sabe, né, que hoje muitos filhos, né, sentiram porque não tem mais os seus pais presentes em vida, e muitos sentiram porque são órfãos de pais vivos, né, que tem pais que saíram de suas vidas, abandonaram seus lares e os deixaram, né. Às vezes fazem algum provimento material, mas nenhum provimento afetivo, né. Então tem pais que são geograficamente presentes e afetivamente ausentes também. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe que é muito fácil censurar os outros, é muito difícil nós exercermos a paternidade. Nós entendemos que a nossa melhor paternidade está em Deus. É quando a gente se conecta ao Pai Celeste que a gente se torna um melhor pai terrestre, um melhor pai para os nossos filhos. Então, eu desejo aqui que todos os pais aqui presentes possam estar conectados no Pai Celeste, que possam ser instrumentos de Deus na vida dos seus filhos. E também desejo que todos os filhos aqui presentes estejam conectados em Deus para ser o melhor filho que puder. Olha, eu já ouvi filhos dando como desculpa para não ter aquele devido respeito, a devida honra ao pai, porque o pai é alcoólatra, porque o pai é isso ou é aquilo. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa para que seja de longa vida sobre a terra, e não tem restrições. Honra o teu pai e a tua mãe só se eles forem bonzinhos, se o teu pai não beber, não. É o teu pai, é a tua mãe, é digno de honra, de respeito e de cuidado, de provimento material se for necessário e de provimento afetivo também, amém? A Bíblia diz lá no livro de Malaquias, olha só, tem muita gente que pensa que Malaquias só fala de dízimo, né? Os pastores também só usam Malaquias para falar de dízimo, o povo só pensa que Malaquias só fala de dízimo. Mas o que Malaquias diz que quando ele viesse, o precursor do Messias, converteria o coração dos pais aos filhos. Olha que maravilha, uma conversão horizontal, converter o coração dos pais aos filhos. É isso que eu desejo nesse dia dos pais, a todos os filhos e pais aqui, que Deus converta o coração dos pais aos filhos, amém? Quarta-feira nós temos nosso culto de doutrina,
no domingo pela manhã, a gente está com a nossa escola bíblica reaberta. Nesse começo agora de agosto, a gente está fazendo matrícula, né? Se você quer participar das salas da igreja, no domingo pela manhã terá matrícula. A gente está encerrando o curso da Sala Nova Vida, então você já pode começar a se matricular para a próxima turma da Sala Nova Vida também, que é sempre no domingo pela manhã comigo, preparação, é um curso de discipulado, preparação para o batismo, preparação para a membresia da igreja, também estão convidados. Por enquanto, a gente não vai fazer pequenos grupos nos lares semanais, nem os nossos grupos de casais voltarão agora, tá certo? A gente vai ficar fazendo reuniões, só as reuniões aqui no templo mesmo, tá bom? Deus abençoe a todos, boa noite, fiquem na graça e na paz de Cristo, obrigado pela presença, vão na paz do Senhor.